Olá, boa noite, boa noite. Como sempre fazemos, todos os domingos, estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos, que sempre estão nos auxiliando nesse momento, especialmente nesse momento que o Rio Grande do Sul precisa tanto das nossas orações. Nós estamos sempre recebendo o amparo, as bênçãos, mesmo que a gente não perceba, a gente recebe. Ainda estamos enfrentando problemas de combustível, de internet, mas vai passar, tudo vai passar. Já nos disse a Mãe Santíssima. Vamos elevar o nosso pensamento, são exatamente 19 horas. Vamos elevar o pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por essa oportunidade em que estamos juntos. Que possamos, Mestre amado, estar receptivos a todas as bênçãos que emanam de Ti para nós, Teus irmãos menores em compreensão, menores em bons sentimentos, porque ainda trazemos arraigados em nós o egoísmo e o orgulho. Abençoa-nos, Mestre Jesus, ampara-nos, fortalece a nossa fé, para que possamos usar de empatia nas nossas atitudes, nas nossas ações, para com os nossos irmãos, para com o nosso semelhante. Que o Teu amor, Mestre amado, nos contagie, que possamos fazer para o nosso próximo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Te rogamos ainda o medicamento invisível nas nossas águas, para que, ao bebermos desta água com fé, possamos receber o alívio ou a cura, se for do nosso merecimento, se for o momento certo. Por isso, te pedimos, cuida de nós, guia-nos com a Tua luz, amado Mestre Jesus. E te convidamos, assim como aos nossos anjos de guarda, nossos mentores, amigos, a ficarem conosco em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre o item 14 do capítulo 10, para quem gosta de nos acompanhar na leitura do Evangelho, nesse estudo que fazemos. E como sempre, trazemos para nos auxiliar um pouco mais no entendimento do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz. Com relação a esse item 14, André Luiz nos diz assim: perdão de cada dia. São muitas as possibilidades de exercício do perdão nas situações mais corriqueiras da vida diária, tais como brincadeira de mau gosto, desatenção do amigo, hipocrisia do parente, chacota do companheiro, rispidez do chefe, hostilidade do colega, mau humor do marido, irritação da esposa, impertinência do filho, mesquinhez do irmão, negligência do balconista, desrespeito do genro, implicância da sogra, inconveniência do vizinho, destempero verbal no trânsito, agressividade gratuita. É verdade que o mérito do perdão é tanto maior quanto mais grave o ataque à dignidade do ofendido,
Contudo, não te esqueças da desculpa simples e anônima às pequenas ofensas. Apoia-te nas lições de Jesus e aprende a exercitar o perdão de cada dia para as faltas daqueles que te partilham a convivência. A planta não dispensa a chuva abundante na estação apropriada, mas agradece da mesma forma, o sereno de cada noite. Que lindo, né? André Luiz nos abrindo os olhos para tanta coisa que nos acontece, citou várias situações aqui, o mau humor do marido, mesquinhez do irmão, impertinência do filho, desrespeito do genro, implicância da sogra, usou coisas bem corriqueiras do cotidiano humano. Tudo isso para nos mostrar, que o mérito do perdão, quando a gente consegue perdoar, é tanto maior quanto maior for a ofensa à nossa dignidade. E foi o que nos ensinou Jesus, perdoar. E no item 14 do capítulo 10, fala do perdão das ofensas e nos diz assim o Evangelho: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Lembram que Pedro perguntou a Jesus? E Jesus respondeu: perdoar-lhe-á não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E isso Jesus falava da mesma ofensa. Mas já errou várias vezes e eu sigo perdoando. E daí, Jesus nos manda perdoar não 7 vezes. Se uma pessoa repete o erro conosco, já ficamos furiosos, não é assim? E Jesus manda 70 vezes 7. Eis uma das falas de Jesus que mais deve chocar vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Comparar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que Jesus deu a seus discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa te seja feita frequentemente ou repetidas vezes. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque, os maus procedimentos e as injúrias. É importante quando diz aqui que Jesus diz: ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que te torna invulnerável contra o ataque. Ou seja, quando nós não aceitamos as ofensas, deixamos para lá, nós não ficamos vulneráveis. Pelo contrário, nos fortalecemos, porque já não nos ofendemos. Quando a gente pensa que nós já erramos, ainda vamos errar, nós nos colocamos no lugar do outro, às vezes o outro está ferido, está incomodado com alguma coisa. Então, quando nós usamos de indulgência para com o nosso irmão que nos ofende, fica bem mais fácil a nossa caminhada e nós ficamos fortalecidos. De minha parte, gosto muito de falar o termo... como é que são os blindados? Que nós ficamos blindados, que Jesus nos faz ficar blindados. Então, vai diminuindo o nosso nível, vamos dizer assim, de irritação, porque nós vamos vendo o irmão como enfermo, porque todos nós ainda somos enfermos. Se não somos do corpo, somos da alma ainda, porque ainda temos melindres, ainda temos
temos coisas, arestas a aparar. Não, estamos na caminhada terrena, aqui na Terra sabemos que não estamos a passeio, precisamos nos melhorar. Então é muito interessante que ele diz aqui que te torna invulnerável contra o ataque, contra os maus procedimentos e as injúrias. Então, quando recebemos alguma agressão, mas aquilo não nos atinge, não ficamos vulneráveis. Agora, quanto maior a nossa pequenez, quanto menor a nossa evolução, mais nos ofendemos, mais encrencas nos metemos. É assim. E, infelizmente, só com a dor e o sofrimento vamos nos melhorando e vamos aprendendo a orar de verdade, né? Com o coração. A oração dominical que fala aqui que Jesus ensinou, né? Porque quando diz lá no Pai Nosso, Senhor, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós não podemos, não seremos dignos de fazer uma oração com mentiras, com falsidade. Então, que a gente não ore. Sempre pensamos nisso. Se vamos falar, vamos pensar no que estamos falando, né? E diz assim: serás dócil e humilde de coração, não medindo tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Lá voltamos para o Pai Nosso, né? Perdoa as minhas ofensas. Eu quero que Ele me perdoe e eu estou perdoando meus irmãos? Ou não? Ou levo tudo ao ferro e fogo? Mas quero que Deus me perdoe pelos meus erros, porque santinha não sou. E nós sabemos disso. Diz assim: mesmo tendo te perdoado frequentemente, Ele conta, né, o Pai Celestial, Ele conta o número de vezes que seu perdão vem apagar as tuas faltas? Escutai, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos e até pródigos em vosso coração. Dai, pois o Senhor vos devolverá. Perdoai, pois o Senhor vos perdoará. Rebaixai-vos, pois o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, pois o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que eu vos trago da parte daquele que do alto dos esplendores celestes sempre olha para vós e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, portanto, a vossos irmãos, como tendes necessidade que se perdoe a vós mesmos. Se os atos deles vos forem pessoalmente prejudiciais, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, pois o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal que nos foi feito. E é isso que nós precisamos ter em mente, trabalhar em nós isso. Nós temos condições, porque somos filhos de Deus, todos. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos todos aqui no caminho evolutivo. Não haveria nenhum mérito em deixar passar os erros de vossos irmãos se só vos tivessem feito ofensas leves. Então, quer dizer, quanto maior a ofensa, maior o mérito se a gente conseguir perdoar. E para a gente perdoar, basta a gente lembrar que Deus constantemente está nos perdoando. Por quê? Porque coisas que para nós passam batidas, despercebidas, uma palavra má, um mau pensamento, para Deus é erro nosso, é falha nossa. E Ele nos perdoa sempre. Ele tem misericórdia porque somos pequenos ainda. E Ele sabe, como Pai, Ele sabe disso. Espíritas, não esqueçais que tanto na fala quanto nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vã. Por isso que falamos que se eu for orar o Pai Nosso,
for rezar o Pai Nosso, que eu pense antes. Não deve ser uma palavra vã, como fala aqui. Se vós dizeis espíritas, então sede-o. Esquecei o mal que vos foi feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis devolver. Aquele que entrou por esse caminho, dele não deve afastar-se nem por pensamento, pois sois responsáveis por vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode adormecer toda noite, dizendo: não tenho nada contra meu próximo. Isso nos disse Simeão em Bordeaux, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo com uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu não perdoarei jamais, pois pronuncia sua própria condenação. E além disso, quem sabe se indo ao fundo de vós mesmos, não vereis que fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa com um aborrecimento e acaba com uma desavença, não fostes vós que desferistes o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva não vos escapou? Se usastes de toda a moderação necessária? Sem dúvida, vosso adversário está errado em se mostrar tão suscetível, mas essa é mais uma razão para que sejais indulgente, para não merecerdes a censura que dirigis a ele. Admitamos que fostes realmente o ofendido numa dada circunstância. Quem diz que não fostes vós quem envenenastes a coisa com represálias e que não fizestes degenerar em querela séria aquilo que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências, e se não o fizestes, sois culpados. Mas admitamos, enfim, que não tenhais absolutamente nenhuma reprimenda a vos fazer. Em vos mostrando clemente, só teríeis mais mérito ainda. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem de seu adversário: eu lhe perdoo. Porém, experimentam interiormente um secreto prazer com o mal que acontece a ele, dizendo consigo mesmo que ele teve o que mereceu. Quantas as que dizem: eu perdoo, e acrescentam: mas nunca me reconciliarei, não quero mais vê-lo pelo resto da vida. É este o perdão do Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que deita um véu sobre o passado. É o único que contará a vosso favor, pois Deus não se contenta com a aparência. Ele sonda o fundo dos vossos corações e os mais secretos pensamentos. Perante Ele, não é possível fingir através de palavras e simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. Já o rancor é sempre sinal de aviltamento e inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece antes pelos atos que pelas palavras. Isso nos disse o apóstolo Paulo em Lyon, 1861. Então, muito importante, né? Não adianta falarmos. Falar é fácil.
Então, é por isso que muitas vezes repetimos o Pai Nosso feito papagaios. Nós não podemos fazer assim. Nós precisamos pensar que o Pai sabe tudo o que acontece, sabe o que se passa no nosso coração. Então, não adianta falar, repetir as palavras apenas. Preciso colocá-las em prática. E nos diz assim o roteiro sistematizado. De acordo com os ensinamentos de Jesus, até quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Devemos perdoar infinitamente, pois não há limites para o perdão. Ao dizer que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Jesus ensina-nos a não contar as ofensas recebidas, nem os perdões concedidos. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Serás brando e humilde de coração, sem medir tua mansuetude. O perdão faz parte das leis de Deus? Certamente. O perdão faz parte da lei do amor, de tal modo que, se não perdoarmos ao nosso próximo, também não seremos perdoados. Jesus nos ensina: Pai, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aquilo que falávamos antes. Aí está a parte do Pai Nosso. Como devemos agir para aplicar este ensinamento em nossa vida? Perdoando sempre, sendo indulgentes, caridosos, generosos, pródigos em amor ao próximo. E tudo quanto fizermos, Deus nos concederá em dobro. Dai que o Senhor vos reconstituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. E se a ofensa for muito grave, que atitude devemos tomar? Mais do que nunca devemos perdoar, porquanto o mérito do perdão é proporcional à gravidade da ofensa. Nenhum mérito existe em relevar os agravos de nosso irmão, se não passam de fatos irrelevantes. Perdoai aos vossos irmãos como precisais que eles vos perdoem. Quando nós começamos a desculpar os outros pelas atitudes, pelos erros, fica mais fácil de perdoarmos, porque nós vamos olhar para nós e ver que nós também cometemos falhas. Qual a responsabilidade que possuem com referência ao perdão aqueles que conhecem os ensinamentos de Jesus a respeito? Tendo a bênção do esclarecimento, mais responsáveis se tornam em dar testemunho desses ensinamentos, não apenas por palavras, mas, sobretudo, através de atos. Esquecei o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Não vamos perder o nosso tempo pensando e falando no erro que os nossos irmãos cometeram contra nós. É só parar e olhar que nós também erramos. Vamos perdoar, deixar para lá e pedir que o Pai perdoe as nossas ofensas também e que os nossos irmãos também nos perdoem. Existe o verdadeiro perdão quando se guarda rancor de alguém? Não, lógico que não. O perdão verdadeiro é aquele que sai de um coração manso, livre de ódios e ressentimentos. Somente este é agradável a Deus. Cuidai, portanto, de afastar dos vossos pensamentos todo sentimento de rancor, pois Deus sabe o que se passa no fundo do coração de cada um de seus filhos. Qual o pensamento que deve embalar o sono de um verdadeiro cristão? O de que, no decorrer daquele dia, nada fez contra seu irmão, e se acaso foi ofendido por alguém, já o perdoou. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Porque vamos deixando para lá. É difícil, mas nós precisamos ir começando pouco a pouco e nós conseguiremos chegar lá. Devemos perdoar indistintamente a todos quantos nos ofendam? Sim. Devemos perdoar sempre e a todos, amigos e inimigos,
pois perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade, e perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que éramos ontem. Como a atitude de perdoar ou não se reflete em nossa vida? Se perdoarmos, também seremos perdoados. Se, ao contrário, formos duros, exigentes, inflexíveis e usarmos de rigor até por uma ofensa leve, o mesmo tratamento receberemos. Como querereis que Deus esqueça de que a cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. A certeza de que sempre nos acode de que fomos ofendidos e temos a razão do nosso lado torna-nos propensos a perdoar? Não. Esse procedimento endurece-nos o coração, pois nosso orgulho e nossa vaidade levam-nos a crer que sempre estamos certos. Por isso, ao enfrentar tais situações, consultemos o nosso íntimo e, se formos honestos, admitiremos que, em grande parte das vezes, fomos nós o agressor. Se nesta luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, fomos nós quem atiramos a primeira pedra, cabe-nos ser indulgentes com a suscetibilidade do próximo. E muitas vezes não é assim mesmo? Um diz uma palavra, num momento infeliz, o outro responde e ali vira uma bola de neve. Quando se vê, estão numa briga enorme e nem sabe como começou. E se formos realmente ofendidos, como devemos agir? Analisemos se não exaltamos os ânimos por meio de represálias, contribuindo para que degenerasse em querela grave um desentendimento que poderia ser facilmente superado, esquecido. Se de vós dependia impedir as consequências de um desentendimento e não impedistes, sois os culpados. Que atitude devemos tomar quando, examinando a fundo nossa consciência, de nada nos censuramos? Sejamos indulgentes para com as fraquezas do nosso irmão e usemos de clemência para com ele, rogando a Deus, em nome de Jesus, pelo seu esclarecimento e progresso espiritual. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes e, com isso, só fareis que o vosso mérito cresça. É possível perdoar alguém e alegrar-se por um mal que lhe advenha? Neste caso, não há perdão. Não há o perdão verdadeiro, pois quem assim age guarda rancor do próximo e alimenta no coração um sentimento de vingança. Que perdão é esse que eu digo que perdoo, mas fico feliz quando acontece um mal para o meu irmão? Isso não é perdoar. O perdão é um ato de amor. Por isso, quem perdoa alguém sinceramente não pode ficar feliz com seu sofrimento. Perdoar é simplesmente afastar-se do agressor? Não. Aquele que diz perdoar, desde que jamais se aproxime do inimigo, não perdoou verdadeiramente. Guarda ainda no coração ódio e ressentimento. O rancor é sempre sinal de baixeza e inferioridade do espírito. Nós precisamos pensar nisso. É isso que queremos para nós ou queremos evoluir? Estamos aqui para evoluir. Então vamos tentar nos melhorar a cada dia um pouquinho. Qual o verdadeiro perdão? Aquele que lança um véu sobre o passado, esquece as mágoas e elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Como podemos vivenciar este ensinamento no dia a dia? Buscando libertar-nos dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do nosso próximo, através do perdão sincero, e, paralelamente, evitando que simples dissensões derivem para malquerenças e inimizades, pela vivência constante da fraternidade
ensinada no Evangelho de Jesus. Quando transportarmos para a vida prática os luminosos ensinamentos do Cristo, preferindo perdoar a usar de represálias, retribuindo ao mal com o bem, a paz e a alegria, farão morada permanentemente em nossos corações. Isso é verdade, ó, retribuindo ao mal com o bem, quando realmente fizermos uso dos ensinamentos de Cristo, né, preferindo perdoar do que responder na mesma, né, como dizem, devolver na mesma moeda, diz assim, né, que quando a gente retribuir com o bem, a paz e a alegria farão morada permanente em nossos corações. Isso nos diz R. Caligares, no livro As Leis Morais, a Pena de Talião. Encerramos aqui mais um Evangelho no Lar. Muito interessante, muitos ensinamentos, não é mesmo? Agradecendo. Lembrando que temos as irradiações diárias no canal, temos outros evangelhos, pode procurar por temas para estudar, é muito bom. Temos outras postagens como doutrinárias, né? Exposições doutrinárias, livros, mensagens. Então, temos também o atendimento fraterno no Messenger. Vamos agradecer a Jesus, aos nossos anjos de guarda, a nossa Mãe Santíssima, por mais uma vez estarmos aqui aprendendo um pouco mais destes ensinamentos do teu Evangelho de amor, Mestre Jesus. Rogamos o amparo, a força, a coragem e a sabedoria para mais uma semana que se inicia. Que o teu amor e a tua luz cheguem até nós, que a tua paz na nossa mente e nosso coração, que possamos contagiar a todos que conosco convivem, contagiar a todos que chegarem até nós por algum motivo, que possamos ter a palavra de fé e esperança nos momentos difíceis, nos momentos de dor de cada irmão, como gostaríamos que alguém chegasse a nós com um abraço ou uma palavra amiga, se nós assim estivéssemos também. Abençoa-nos hoje e sempre, Mestre Jesus, que assim seja. Um beijo no coração e até o próximo domingo, se Jesus permitir.